Olá, meus amigos e irmãos em Cristo, que a graça e a paz do Senhor Jesus ela esteja sobre a sua vida. O amigo quem fala é o pastor Douglas e eu gostaria de compartilhar com você mais um dia de jejum. Estamos no propósito de 7 dias de consagração e jejum. Ontem fizemos o primeiro dia, hoje estamos iniciando o segundo dia. Você que está ao vivo com a gente, você que está acompanhando, que vai acompanhar depois. Ontem falamos sobre o jejum de Jesus. A Bíblia fala lá no livro de Lucas, capítulo 4, que Jesus passou 40 dias em jejum. E após jejuar, a Bíblia fala que Jesus ele teve fome. Quando nós entendemos o texto que fala que Jesus teve fome, o diabo veio se apresentar diante dele dizendo que se ele fosse o Filho de Deus, que ele pudesse transformar aquela pedra em pão. Então, logo nós entendemos que Jesus se absteve de um alimento sólido. Jesus passou esses 40 dias de jejum e oração apenas bebendo líquido. O alimento líquido, a água, ela não quebra o nosso jejum. Pelo contrário, a água ela hidrata o nosso corpo, ela faz bem para a nossa saúde. E é importante nós entendermos um pouco a respeito do jejum. E antes de nós entrarmos nesse tema, que hoje eu vou falar sobre o jejum de Daniel, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Vamos nesse momento de oração no nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro com cada pessoa que está aqui comigo agora, que talvez já iniciou o seu jejum, talvez não esteja em jejum, mas talvez esta pessoa, meu Pai, tenha dúvidas a respeito do jejum. Pai, que o Senhor possa nos esclarecer através dessa live, através desse vídeo, todas as nossas dúvidas, ó Deus, que nós temos a respeito do jejum. Pai, esse propósito é para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos abençoe. Meu Deus, estamos orando pelo nosso Brasil, estamos orando pelas nossas igrejas, orando, meu Pai, pela nossa casa, pela nossa família, e que o Senhor, através do Espírito Santo, Deus, possa conduzir e guiar os nossos passos. Ó Deus, eu oro abençoando cada pessoa que está aqui comigo. Veja aquele que está enfermo, aquele que está fraco, aquela pessoa que está, ó Deus, enfrentando um momento difícil na vida dela, Pai. Que o Senhor seja o auxílio, que o Senhor seja o socorro, que o Senhor possa operar maravilhas no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, meus amigos, hoje nós estaremos falando um pouco a respeito do jejum de Daniel. Quando se fala de jejum, de consagração, entenda, você precisa estar debaixo da direção de Deus. Nós não podemos fazer um jejum porque nós queremos abarganhar alguma coisa de Deus ou receber alguma bênção de Deus. Nós precisamos entender que o jejum, ele é uma consagração ao Deus Todo-Poderoso. E quando nós nos consagramos a Deus, quando nós jejuamos, nós seremos revestidos do poder de Deus. Você vai ver que todas as pessoas, todos os personagens da Bíblia que jejuaram, que se consagraram, ao sair do jejum, eles saíram completamente diferentes. E hoje eu quero falar sobre o Daniel. O jejum não é você passar fome, o jejum não é você de repente fazer algo ali para mostrar para alguém que você é uma pessoa até mesmo espiritual, não é para que você possa mostrar esse poder ou até mesmo para alguém. O jejum é para você se aproximar de Deus, é para você se quebrantar diante de Deus, é para você vencer a si mesmo, vencer a sua carne. E é tão importante o jejum na nossa vida, e o jejum ele precisa ser acompanhado de meditação e também da oração. E hoje eu quero falar também sobre o jejum de Daniel. E se você tem alguma dúvida acerca do jejum, coloque aqui nos comentários, escreva aqui qual é a sua dúvida. Pastor, como que eu posso iniciar o jejum? O que que eu posso comer? O que que eu posso me abster de comer? O que que é válido? O que que não é? Coloque sua dúvida aqui nos comentários que eu estarei respondendo a sua dúvida acerca do jejum. Sempre quando nós vamos iniciar um jejum, nós precisamos entender também que há pessoas
que irão se levantar contrário ao jejum que nós iremos fazer. Algumas pessoas irão dizer para você que você vai passar mal, que vai prejudicar a sua saúde, que aquele jejum ele pode deixar você fraco, que ele não é saudável para você. E nós precisamos ter algumas orientações, nós precisamos seguir algumas orientações para que a gente possa fazer um jejum de uma forma equilibrada, de uma forma saudável, porque esse é o propósito de Deus. Nós precisamos fazer tudo com moderação, nós precisamos fazer tudo debaixo de uma direção de Deus. Então, o jejum que nós estamos fazendo é de 7 dias, então uma sequência de jejum. Logo quando nós fazemos uma sequência de jejum, nós podemos ter, por exemplo, alguns sintomas, algumas coisas que muitas das vezes vêm na nossa vida que faz parte do processo do jejum. De repente o nosso corpo não está habituado, acostumado ao jejum, à consagração, e quando nós costumamos a fazer, tem pessoas que sentem dor de cabeça, às vezes, por exemplo, até o hálito na boca, um mau hálito que às vezes a pessoa pode ter, e tantas outras coisas que muitas das vezes a pessoa pode ter uma tontura. Isso tudo faz parte do jejum. É importante eu conhecer o meu corpo, entender, e no processo dos dias que vão passando, ou seja, o corpo vai adaptando, vai acostumando. Por isso que eu sempre falo, a pessoa que está iniciando o jejum, ela precisa começar com poucas horas para que ela possa adaptar o seu corpo. E há também algumas orientações, às vezes a pessoa que sofre de diabetes, ela faz um tratamento, por exemplo, de algum medicamento aí que seja um pouco mais forte, então ela precisa tomar todo cuidado. Às vezes a pessoa é diabética, se a pessoa está gestante, se a pessoa tem algum problema cardíaco, é muito importante ela fazer o jejum debaixo de uma orientação médica para que ela não possa também prejudicar a sua saúde no nome de Jesus. E quando a gente faz o jejum, a consagração, nós precisamos também nos atentar até mesmo para o que nós iremos ingerir, o que nós iremos comer. O jejum nada mais é do que uma abstenção de alimentos. Eu quero falar um pouco, por exemplo, sobre o jejum de Daniel. O jejum de Daniel, lá no livro de Daniel, capítulo 10, olha o que diz a palavra aqui do nosso Deus a respeito do jejum de Daniel. Olha o que diz a palavra. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Então Daniel, ele entendeu a palavra. Daniel estava debaixo da direção de Deus para que ele pudesse fazer aquela consagração. E a Bíblia diz que naqueles dias, Daniel falando, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Aí ele diz, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. O jejum de Daniel, ele foi feito não apenas, ou seja, porque a comida daquele lugar era oferecida aos deuses, aos ídolos, não, pelo contrário. Daniel, ele fez um jejum de 3 semanas, de 21 dias, e Daniel se absteve de carne. A Bíblia fala que ele não comeu carne, ele não comeu, não ingeriu nenhum tipo de comida, apenas os legumes, ou seja, apenas os legumes ali que Daniel havia proposto no seu coração de fazer. Então, às vezes nós precisamos entender que esse jejum de Daniel, muitas das vezes quando a pessoa faz, ela se abstém da carne, se abstém desse alimento sólido, mais pesado. Mas por que Daniel, pastor, ele se absteve desse alimento? Porque Daniel queria passar mais tempo em oração, então ele queria se consagrar mais, ele queria passar mais tempo na consagração, e foram 3 semanas intensas que fez toda a diferença na vida do Daniel. E eu creio que o nosso jejum, que a nossa consagração a Deus é que vai verdadeiramente nos fortalecer, nos preparar para que possamos vencer as adversidades. Entenda que todo jejum, todo propósito, você precisa estar debaixo da direção de Deus. Lembrando também
que se você tem algum problema de saúde, você precisa de uma orientação médica para que você possa jejuar, se consagrar. No versículo de número 4, a Bíblia diz: no dia seguinte, do primeiro mês, estando eu à borda do rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, seus braços como os pés que brilhavam, como bronze polido, e a voz de suas palavras eram como estrondo de muita gente. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei, olha o que Daniel está dizendo, esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou, a cor se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das palavras, e ouvindo, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Se você soubesse, se nós soubéssemos como que o jejum, consagração a Deus, ela causa impacto na nossa vida. Daniel não estava sozinho ali, havia outras pessoas com ele. Mas Daniel estava em jejum. Daniel estava em consagração a Deus. Daniel estava em intimidade com Deus, e quando você faz um jejum, uma consagração, é importante você estar ligado com Deus. Por isso Daniel se absteve de carne, de uma comida mais pesada. Por isso que Daniel se absteve desse alimento, comendo apenas os legumes, porque era aquilo que Deus havia direcionado para que ele pudesse fazer. E a Bíblia fala que ele teve uma visão. Quando você se consagra, quando você faz jejum, quando você se abstém, quando você sacrifica, quando você abre mão de algumas coisas, você passa a cavar um poço mais profundo, você passa a mergulhar em águas mais fundas. Há um rio de Deus. Há um rio de Deus. Há tantas coisas que eu e você precisamos experimentar, que precisamos provar. Aquilo que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, nem chegaram ainda ao nosso coração. Daniel disse que ele não se conteve. Daniel disse que quando ele viu naquela visão, quando ele teve entendimento, arrebatado pelo Espírito Santo, não teve forças nele, o rosto dele mudou. Quando você se consagra a Deus, quando você se aproxima de Deus, o brilho de Deus resplandece na sua vida. Não tem como eu e você nos contermos diante da glória do Senhor. Daniel disse que ouviu as palavras, e quando ele ouviu as palavras, ele ficou sem sentido, caiu com o rosto em terra. O jejum não é você apenas abrir mão, se abster de uma comida, de um alimento, mas é você se consagrar a Deus. É você entender qual é o propósito, qual é o plano de Deus. Deus vai levar você à experiência sobrenatural. Deus vai levar você a ver o que outras pessoas não viram, o que outras pessoas não verão. Os homens, quando viram, correram, se esconderam, porque talvez não estavam ligados com Deus, como Daniel estava. Olha, meu amado, minha amada irmã, Deus vai abençoar a sua vida. Se você nunca fez um jejum, se você está comigo, junto comigo, nesses 7 dias de consagração, você vai ver o poder de Deus se manifestando. É impossível alguém se consagrar a Deus. É impossível alguém fazer um jejum
e esta pessoa ela permanecer do mesmo jeito que ela estava. É impossível. Por isso nós estamos no segundo dia de jejum. E muitas das vezes nós precisamos tomar o cuidado com as distrações. Nós precisamos tomar o cuidado com algumas coisas que podem tirar o nosso foco do jejum. E muitas das vezes nós precisamos tomar o cuidado com aquilo que está em nossa volta. Cuidado para que ninguém te tire desse propósito. São 7 dias, hoje estamos no segundo dia. E que você possa ser revestido do poder de Deus, da unção de Deus. Eu quero orar juntamente com você agora, Pai. Nós queremos viver experiências extraordinárias. Nós queremos viver, ó Deus, o que não vivemos ainda. Nós queremos experimentar, ó Deus, o que não experimentamos ainda. Daniel, durante 3 semanas, após a consagração, após o jejum que ele havia feito, ele teve uma visão diferente de todos os outros homens. Ó Deus, que esse propósito, meu Pai, ele possa trazer o teu reino sobre a terra. Ele possa nos levar, ó Deus, no mundo espiritual, para que possamos entender, compreender, ó Deus, as coisas espirituais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito porque elas se discernem espiritualmente. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe. Que possamos, ó Deus, viver experiências extraordinárias para a glória do Senhor. Abençoa, Deus, fortaleça cada pessoa que está nesse jejum. E cada pessoa, meu Pai, que está, ó Deus, nesse propósito, debaixo das nossas orações, que o Senhor as abençoe. Talvez alguém, ó Deus, é impossibilitado de jejuar, mas nós nos consagramos por cada pessoa. Nós nos consagramos por cada pessoa, Deus, seja aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, que cada pessoa possa, meu Deus, ser abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, meu irmão, que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a sua vida. E eu tenho aqui algumas orientações para que a gente possa fazer o jejum de uma forma mais saudável. Algumas pessoas podem ter dúvidas a respeito do alimento. Eu falei a respeito de dor de cabeça, tontura, principalmente as pessoas que têm o hábito de tomar café todos os dias ou chá, elas irão sentir esses sintomas. Então, o jejum, quando você entrega o jejum, por exemplo, eu tenho o hábito de jantar, mas durante a noite eu procuro jantar um pouco mais cedo, quando não faço propósito de jejum mais prolongado, com horas mais prolongadas. Então, quando você faz um jejum mais prolongado, é importante você se alimentar, ou seja, de alimentos mais leves, uma comida mais leve, frutas, iogurte, alimentos que serão mais saudáveis. Evite qualquer tipo de fritura, gordura durante o propósito de jejum. Então, são 7 dias e o jejum ele precisa fazer bem para a sua saúde, para a sua vida espiritual. Esse é o propósito de nós nos consagrarmos a Deus. Nada podemos fazer em excesso. Então, faça com equilíbrio, com moderação, e que o Espírito Santo de Deus, ele possa abençoar a sua vida. Esse foi o entendimento do jejum de Daniel de hoje, e que a gente possa amanhã aprender um pouco mais sobre jejum e oração. Talvez amanhã eu fale sobre Moisés, tem tantos homens na Bíblia para falar sobre jejum, Davi, e a gente vai aprender cada dia, desses 7 dias, nós vamos estar aprendendo um pouco mais a respeito de jejum e consagração. Compartilhe essa live, deixe o seu gostei, escreva aqui nos comentários a sua dúvida sobre o jejum,
eu creio que Deus vai te abençoar. Forte abraço, fica com Deus, Deus te abençoe. Um ótimo jejum, uma ótima consagração. Deus te abençoe.